Pai de amor, papaizinho, Deus querido, Deus amoroso, meu Senhor, meu Pai. Nós estamos aqui para ouvir a tua doce voz. Que nosso coração agora esteja completamente aberto para receber com mansidão a tua palavra. Venha, Senhor, com doçura. Venha, Senhor, nos constranger com o seu amor. Venha colocar as palavras de vida no nosso espírito, para que nós possamos vencer, Senhor, todas as batalhas, porque o Senhor é poderoso para fazer com que nós triunfemos sobre todas as circunstâncias. Diga assim: eu sou mais que vencedor. E nesta noite, o Senhor vai colocar ferramentas no meu coração, na minha boca, para vencer. Amém? Eu creio também. Diga assim: eu creio. Essa palavra é forte. É o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre fé. Nós vamos falar a fé de Deus. Porque a fé de Deus é que importa. Fala para o seu irmão: o que importa é a fé de Deus. Porque muitos têm fé, não é verdade? Mas fé de Deus, só eu e você temos. Só aqueles que passaram pelo novo nascimento. Quem nasceu de novo aqui, diga glória a Deus. Só nós podemos ter a fé de Deus. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que a fé não vem de vós, mas é dom de... Então a fé é de quem? De Deus, que Ele colocou dentro do seu espírito. E é dessa fé que nós vamos trabalhar aqui. Diga assim: eu tenho. Rafaela, diga assim: eu tenho a fé de Deus. Agora nós vamos trabalhar essa fé, vamos ativar essa fé, porque você precisa dela para conquistar. Você precisa da fé de Deus, essa fé que Ele colocou no teu coração. Então vamos trabalhar nisso para que o seu coração seja permeado com essa fé. Primeira coisa que você precisa entender: o que atrai a Deus. Quem ama a Deus aqui? Então, se você ama a Deus, você quer atrair Ele, não quer? Não é verdade? Quando você está namorando, o que você faz para atrair, chamar a atenção da corte, ou do marido, ou da esposa? Passa um perfuminho, não é verdade? Penteia o cabelo, né? Faz alguma coisa para atrair a atenção, né? Somente as mulheres gostam de atrair a atenção dos seus amados, né? Mas como é que fazer para chamar a atenção de Deus? Quem quer chamar a atenção de Deus aqui? Eu quero. Aleluia. Esse é meu filho. É de Deus. E muito inteligente. Isso é canela de fogo, meu filho, sabia? Isso é canela de fogo. Presta atenção, irmãos. Precisamos atrair a Deus. E o que é que atrai a Deus? É a sua performance? O que atrai a Deus? É o seu comportamento? O que atrai a Deus é o seu dízimo? Não. O que atrai a Deus é a sua fé. Deus é atraído por fé. Presta atenção. Eu não sei quantas pessoas tem aqui. Hoje faltou alguns irmãos, mas deve ter aqui, eu acho que umas 80 pessoas aqui, né? Com as irmãs lá embaixo. Acho que mais ou menos isso aí. 80, 90. 10 pessoas que estão aqui, Deus está olhando. E Ele está procurando corações que têm fé. Então Deus não faz acepção de pessoas, não faz. Mas Ele ama a fé. Ele é atraído por fé. Ele é apaixonado por fé. Quer ver a mulher do fluxo de sangue? Olha só como Deus ficou perplexo com aquela mulher. Ele estava ali, Jesus estava numa grande multidão e todo mundo apertava, todo mundo segurava, todo mundo se achegava a Ele. Era uma multidão. Onde Jesus estava era multidão mesmo. Parecia torcida do Corinthians em cima do jogador. Já viu a torcida do Corinthians em cima do jogador? É multidão. Já a torcida do Santos já não é tanta multidão assim. Estou brincando, que tem algum santista. Tem algum santista aqui? Tem bastante.
Tem corintiano aqui? Deixa eu ver. Ah, é. Tem, então, é por isso que eu estou falando. Mas é brincadeira. Irmãos, Jesus estava ali. Uma multidão apertando ele. De repente, uma mulher que tem fé. Porque ela olhou para Jesus. E a cura dela aconteceu quando ela olhou para Jesus e ela falou, se eu ao menos tocar na orla da sua veste, serei curado. Ela já exerceu o quê? Fé. Todo mundo apertando. Quando ela tocou, Jesus parou. Peraí, quem me tocou? Os discípulos, mestre, todo mundo está te apertando, todo mundo está te segurando. Tem gente subindo na tua cabeça. Agora você me diz quem me apertou? Quem me tocou? Porque alguém com fé tocou ele. Isso chama a atenção de Deus. Você pode chegar aí com um Lamborghini aí e estacionar na frente aqui da igreja. Se você não tiver fé, você não chama a atenção de Deus. Você pode caminhar 2 horas a pé porque você não tem dinheiro para pegar o ônibus. Mas se você vier com fé, você chama a atenção de Deus. Deus é atraído por fé. Você quer atrair a Deus? Você quer chamar a atenção de Deus? Você quer a exclusividade de Deus? Deus dá exclusividade para alguém? Dá. Ele faz acepção de pessoa? Não. Mas onde alguém tem fé, ele vai lá. Ele vai interagir com essa pessoa. Aquela mulher, no meio daquela multidão, aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve o quê? Exclusividade de Jesus. Parou, ele parou. Quem me tocou? Ela com medo, né? Porque ela era imunda. Por que ela era imunda? Porque ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma menstruação contínua. Naquela época, na época dos judeus, da religiosidade, da lei, uma mulher que nos seus dias de menstruação era considerada imunda. Ela não poderia nem andar no meio das pessoas, com o risco de ser apedrejada pela lei. Então ela estava até cometendo uma transgressão da lei naquele momento. E por conta da fé dela, o Senhor parou, deu exclusividade a ela, olhou para ela e disse para ela: vai, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Diga assim: a fé chama a atenção do Senhor. Diga assim: e a fé está dentro de mim. A fé de Deus. Mas deixa eu falar algo sobre fé, que muitas vezes você não consegue exercer fé por conta que você é atrapalhado. E quem que atrapalha você a exercer fé? Diga assim: o diabo. Como é que o diabo atrapalha você a exercer fé? Quando o diabo coloca você no âmbito dos seus sentidos ou dos seus sentimentos, você não consegue exercer fé. Quantas vezes você já falou: eu não vou na igreja não, porque eu não estou com vontade? Não é? O que o diabo está falando com você? Está colocando você na esfera dos seus sentimentos. Não estou com vontade. Vontade é o quê? Sentimento. Então não tem como a fé exalar nessa esfera do sentimento. Eu não vou para a igreja porque briguei com meu marido. O que o diabo está colocando? Você na esfera dos seus sentimentos, dos seus 5 sentidos. Eu não estou vendo, então não vou crer. Eu não posso pegar, eu não posso apalpar, então não vou acreditar. Diga assim: sai da minha vida, Tomé. Tomé teve esse grande erro, né? Se eu não tocar nas feridas de Jesus, eu não vou crer que ele ressuscitou. Aí Jesus apareceu: toca aqui, Tomé, seu incrédulo. Mas Jesus falou: bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que não viram e creram. Amém? Diga assim: você não viu Jesus. Diga assim: eu não vi Jesus, mas eu criei. Isso é fé. Aleluia. Está escuro, não está? Se você olhar para o céu, você vai ver o sol. Você vai ver? Mas ele está lá. Isso é fé.
Você sabe que Ele está lá. Pode estar um tempo nublado, pode estar chovendo, mas você sabe que o sol está lá. Você não está vendo, você não está sentindo o calor porque está frio, mas você sabe que o sol está lá. Eu quero dizer para você, você pode não estar vendo Jesus, mas Ele está aqui. Aleluia! A fé não depende dos seus sentidos. Você não precisa ver, você não precisa sentir, você não precisa tocar, você precisa crer. Amém. Agora eu falo para você, crer no quê? Porque nós precisamos ter um objeto da nossa fé. Porque as pessoas creem em muita coisa, não é verdade? Tem pessoas que elas exercem a fé delas na autossugestão. Então elas falam assim, olha, eu creio que essa cadeira vai me curar. Eu creio, né? Qualquer um outro objeto vai fazer um milagre na minha vida. Essa fé funciona? Não. Qual é a fé que funciona? A fé no Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Diga assim, a minha fé, o meu objeto de fé é Jesus. Senão ela não vai funcionar. E por que é Jesus? Porque eu vou dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus, Ele criou os céus e a terra. Ele junto com o Pai e com o Espírito Santo, eles fizeram as galáxias. Quem já estudou sobre as galáxias? Irmãos, é coisa impressionante. O tanto de estrelas e galáxias que existe nesse universo. O Senhor criou e harmonizou todas as coisas. Ele criou o ouro, a prata, as pedras preciosas. Ele criou a natureza. Irmão, já viu a natureza? Uma flor é tão linda, não é verdade? Isso porque nós estamos numa natureza degradada pela humanidade. Já pensou o Jardim do Éden como seria? É tão complexo, né? Aquilo que Deus criou. O beija-flor. Hoje mesmo veio um beija-flor no meu quintal assim. E como não tinha flor nenhuma, ele foi embora. Eu fiquei preocupado do meu gato não catar ele, né? Mas eu fiquei olhando aquele beija-flor tão lindo. Deus criou as coisas tão maravilhosas. O Senhor fez tantas coisas. O Senhor criou os seres angelicais, os anjos, né? Há tantas coisas que o Senhor fez. E sabe o que Ele fez? Ele se tornou carne. Se fez homem. O Criador de todas as coisas, de tudo que você imagina que existe, daquilo que você nem sabe que existe, o Criador de todas as coisas, Ele se fez carne e Ele foi parar numa cruz, nu, sem roupa. Jesus ficou nu, despido, desprovido de tudo, para que você tivesse todas as coisas. Por isso, a fé que está dentro de você, a fé de Deus, tem que ser nele. Porque Ele se fez pobre para que você fosse rico. Ele se despiu da sua glória, da sua proeminência, ficou nu numa cruz para que você fosse revestido de glória e honra. Então, por isso que tudo que você for conquistar é no nome de Jesus. Cura, prosperidade, alegria, tudo que você precisa, o Senhor tem para a sua vida. E Ele tem, porque Ele fez uma substituição na cruz do Calvário. Amém? Na cruz do Calvário, Ele se tornou você. Ou seja, você não merecedor de nada. E por conta dessa substituição, você se tornou o que Ele é. Diga assim, eu sou o que Jesus é, por conta da cruz. Por isso a palavra de Deus diz que você está assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, assim como Ele é, vós sois neste mundo. Quando o Pai olha para você, Ele vê Jesus. E eu quero dizer para você, quando o diabo olha para você, ele também vê Jesus.
Agora, quem é que precisa se enxergar como Jesus? Você é criatura, filho de Deus, santo amado Pai. Você precisa se enxergar e exercer a sua fé. Quando Adão andava no jardim do Éden e veio um tiranossauro Rex, é sim, aquele bichão que mais bravo de todos, que o tiranossauro Rex vinha para cima de Adão, bora, ele saia correndo. É sério, porque na época de Adão tinha os dinossauros na terra, mas ele era a imagem e semelhança do Altíssimo, e os dinossauros obedeciam a Adão. Os animais se curvavam à imagem do homem. E eu quero dizer para você que por conta da cruz de Cristo, essa imagem foi restaurada. Creia nisso. Então a sua fé não é por conta do seu comportamento, mas a sua fé é por conta do comportamento dele. A sua fé não é baseada naquilo que você faz, porque na verdade você só faz, não vou falar a palavra, não é verdade? Mas o que ele faz é que conta. Amém, Jesus? É ele. Então se a sua fé estiver nele, todas as coisas para você é possível. Tudo é possível aquele que crê aonde? Na cruz. Amém, irmãos? Oh, necanteriges. Diga assim: a cruz é o centro das minhas conquistas. Jesus é o centro dos meus sonhos. Nele eu conquisto todas as coisas. É ele, irmãos, não é você. Se você pautar em você mesmo, na sua performance, você não chega em lugar nenhum. Porque a sua performance é muito ruim, mas a performance dele é perfeita. Amém, Jesus? Oh Deus, deixa eu falar mais algo sobre fé para você. Abra para mim 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Já está lá. A Cíntia a performance dela é muito boa, amém? Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Temos o mesmo espírito de fé. Então, por essa palavra, nós podemos entender que fé não é outra coisa a não ser um espírito. Mas que espírito? O Espírito Santo, amém? Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você se tornou o templo do Espírito Santo. Então esse espírito de fé, ele mora dentro de você. E interessante que Paulo fala, ora, temos o mesmo, ou seja, todos nós temos o mesmo espírito de fé. Rafaela, você tem o mesmo espírito de fé que eu. A minha fé não é maior que a sua. A porção que o Senhor colocou na minha vida e colocou na sua é a mesma. Agora, eu posso utilizar mais e você menos, ou vice-versa. Diga assim, nós temos o mesmo espírito de fé. É o mesmo espírito de fé que houve em Davi, por exemplo. Davi não matou Golias? E todo mundo coloca, fala, olha, Davi pegou uma pedrinha e jogou, e se prende nisso. Mas antes de jogar a pedrinha, ele esboçou o espírito de fé. Ele chegou no gigante e falou assim: ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Aleluia. Antes de pegar a pedrinha, antes de pegar a funda, antes de fazer qualquer coisa, ele declarou pelo espírito de fé: ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Diga assim: o mesmo espírito de fé que Davi tinha, eu tenho. E hoje o Senhor vai te ensinar a colocar em execução esse espírito de fé. Aleluia. Josué, para derrubar as muralhas de Jericó, ele falou: olha,
Vamos todos gritar, porque o Senhor já entregou Jericó nas nossas mãos. E Ele já exerceu o espírito de fé antes que as muralhas caíssem. E o povo gritou, e as muralhas caíram. Isso é espírito de fé. Eu quero dizer para você que lá na entrada de Canaã, quando aqueles 12 espias foram espiar a terra, e eles viram que a terra de Canaã realmente era uma terra de fartura. Eles viram que cada cacho de uva era o tamanho de um homem. Para carregar um cacho de uva naquela terra, tinha que ser em 2 homens com a vara para carregar. Pensa num cacho de uva, né? Pernambucano que fala assim, pensa numa manga, né? Nordestino fala assim, né? Pensa num cacho de uva. Pensou? Tamanho daquilo lá. Só que eles viram também gigantes, cidades fortificadas, e eles temeram, se acovardaram. Diga assim: covardia e medo não faz parte da minha vida. O espírito que Deus colocou dentro de você não é um espírito de temor, não é um espírito de medo, mas é um espírito de ousadia. Você precisa deixar ele fluir. Amém, Jesus? Então eles ficaram 40 dias ali espiando a terra, e quando eles voltaram, 10 daqueles príncipes se acovardaram, foram incrédulos. E eles falaram: olha, impossível, porque essa terra é engolidor de homens. É impossível, essa terra tem gigantes, essa terra tem cidades fortificadas. Eu quero dizer para você, esse linguajar do Senhor vai quebrar da sua língua agora, amém, Jesus? Que muitas vezes você fica falando que é difícil, que não pode, que não consegue, que diga assim, está amarrado. Mas Josué e Caleb, diferente deles, Caleb e Josué disseram: eia, subamos e possuamos a terra, porque esse povo é como pão. O que é pão? O que você faz com pão? Come. Aleluia. Vamos lá, vamos conquistar. Eles tinham o que? O espírito de fé. Que parte você quer fazer? A parte dos 10 ou a parte dos 2? Diga, a parte dos 2. Então veja bem, Deus se entristeceu. Falou: Moisés, por conta da incredulidade do povo, eu preciso fazer o que eles estão dizendo. Só tem uma pessoa que limita a Deus: a sua boca. Deus não pôde fazer nada com aquele povo, porque tanto os 10, como todo o povo depois foi contaminado pelos 10, e eles ficaram incrédulos, ficaram medrosos, e Deus não pôde fazer nada. Diga assim: quando eu sou incrédulo, Deus não pode fazer nada. Mas quando eu tenho fé, Deus pode fazer tudo. Está entendendo a palavra hoje, irmãos? Você vai ver que fé é coisa muito simples. Mas Deus falou: olha, mas em Caleb há um espírito diferente. O Senhor falou: em Caleb há um espírito diferente. Tanto é que, por conta da incredulidade do povo, eles rodearam e ficaram ali mais 40 anos no deserto. E depois Caleb e Josué entraram na terra prometida. Caleb já com 80 anos de idade, ele chegou para Josué: eu quero este monte. O monte que ele queria era a habitação de gigantes. Eu quero esse monte, porque eu vou expulsar todos eles com 80 anos. Porque a mesma força que eu tinha há 40 anos, eu tenho hoje. Ele e a sua casa, sozinho, e expulsou os gigantes daquele monte. Eram gigantes mesmo. Veja quem tem o espírito de fé. Ele foi lá na espada arrancar todo mundo de lá. E eram vários gigantes. Davi matou um, né? Caleb matou um monte. Pelo espírito de fé. Oh, maçã de classe. Pelo espírito de fé,
o mar vermelho se abriu por conta da fé de Moisés. Pelo espírito de fé, Deus fechou a boca dos leões quando Daniel estava na cova. Pelo espírito de fé, Pedro andou sobre as águas. Pelo espírito de fé, Paulo foi picado por uma víbora completamente mortal e nada lhe aconteceu. Pelo espírito de fé, você pode todas as coisas, porque ele está dentro de você. Jesus conquistou isso para você na cruz do Calvário. Aleluia. Olha, irmãos, como é poderoso o que eu vou falar aqui. Eu não tinha pensado nisso. O mesmo Espírito, Deus está me incomodando para falar isso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o que habita em você. Calamassálabas. E esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos pode ressuscitar qualquer coisa. O seu casamento, os seus filhos, o seu ministério. Tudo posso em Deus. Tudo você pode em Deus, porque você tem esse Espírito. Amanamas. E é muito simples a fé. Você acha que Deus, o Deus de toda graça, diga assim, o Deus de toda graça, ia deixar algo difícil para mim? De maneira nenhuma. O diabo que complicou a fé. Para começar, ela já está dentro de você, ela já existe. Você só precisa liberar essa fé, deixar ela fluir. Ela já existe, ela já está aí. Diga assim, a fé não vem de vós, mas é dom de Deus. Quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você usou o quê? A fé. Não foi fácil? É a mesma fé. Eu vou te explicar, olha só. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. A única coisa que você precisa é crer e falar. Diga assim, eu preciso crer e falar. Pastor, e quando a minha fé está bem fraquinha? Fale. Sabia que é mais importante falar que crer? É mais importante. Porque a sua fé ela existe, mas às vezes ela já está dentro de você, mas às vezes está que nem um grão de mostarda. Mas se você começar a falar, ela cresce. Aleluia. Então fale. Não sinta, fale. Fala para o seu irmão, não sinta, fale. Porque o diabo vai, que nem eu falei no começo dessa mensagem, ele vai querer colocar você lá na esfera dos seus sentimentos. Aí você se coloca debaixo do cobertor e vai, daqui eu não saio. Não sinta, fale, camandés. Esses dias eu cheguei muito cansado no serviço. Eu já estou com 50, né? E a maratona aqui não tá pegada. O Ismael, cadê o Ismael? O Ismael fica pegando no meu pé. Eu estou com 50, Ismael. Pastor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Esse dia eu cheguei no serviço cansado. Você sabe, peguei trem, metrô, em pé, cheguei lá cansado. Eu falei, eu não tenho condições de trabalhar. Aí eu falei, peraí, vai acontecer aquilo que eu estou falando. Eu disse assim, eu já até falei aqui, eu falei assim: até os jovens se cansarão e chegarão à exaustão, mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas e voarão como águias, correrão e não se cansarão. Eu sou esse. Na hora veio o poder na minha vida. Na hora o vigor veio, a força veio. Eu trabalhei como um leão naquele dia, amém? Todo o cansaço saiu, toda a fadiga saiu, porque esse é o espírito de fé que nós temos. Amém? Mas você é o que você fala. Então veja bem, para simplificar a sua vida, mandés, como é que você foi salvo? Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Olha só como aconteceu a sua salvação. Porque se com a tua boca confessares, falar,
Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será? O que você fez? Falou e creu. Falou e creu. Diga assim: o Senhor Jesus é o meu Salvador. Quando você está falando, você está esboçando a sua fé. É a mesma coisa para a cura do seu corpo. Da mesma forma que você creu para a salvação, falando e crendo, crendo e falando, é a mesma fé, a mesma atitude para livrar os seus filhos das drogas. Diga aleluia. A mesma atitude, a mesma fé, crer e falar para o seu casamento ter um up espiritual. Amém? Irmãos, demorei mon descanstais. Deixa eu pegar um outro texto aqui. Em Marcos 11:11, e aqui há um ensinamento poderoso sobre fé. Mas antes de entrar nisso aqui, diga assim: a fé é simples. É crer e falar. Diga assim: falar é mais importante. Porque se a minha fé estiver fraquinha, o meu falar vai acender. Amém, Jesus? Então fale. Fala para o seu irmão: não sinta. Fale. Mano, se você ficar preso no seu sentimento, a sua fé vai apagar. Fale. Amém? Eu falo assim, ó Senhor, se for contar as lambanças que eu já fiz, minha esposa nunca vai estar bem comigo, mas eu creio que o seu favor é comigo, então ela vai ficar apaixonada. Amém, Jesus? Porque nós só faz lambança, na verdade. Então, se for contar as coisas que eu faço, eu já perdi a batalha. Mas não é o que eu faço, é aquilo que eu falo. Então eu falo: eu tenho o favor de Deus. Aí ela já fica toda, ela nem sabe, ela começa a animar pro meu lado. Ela não sabe o que eu estou falando, você entendeu? Então é isso que você tem que fazer. Porque não vai na sua performance que você já perdeu. Fala pro seu irmão: não se assegure no seu comportamento e na sua performance. Vai pela fé. Como você fale o que, diga assim: não fale o que você está vendo, fale o que você quer ver. Aleluia. É poderoso isso, irmãos. Você está vendo pense em Deus. Deus, quando ele chegou aqui na terra, né, para fazer a criação das coisas, a terra era trevas, sem forma aí ele chegou Deus. Ai, que escuro! Se ele falasse assim, porque ele viu o quê? Trevas. Se Deus falasse: ai, que escuro! Ia ficar o quê? Mais escuro ainda. Fala para o seu irmão de novo: não fale o que você está vendo, fale o que você quer ver. Então Deus, quando chegou nas trevas da terra, que ele falou: haja luz. E houve luz. Amém? Eu tenho certeza que em alguma área da sua vida há trevas, mas você vai chegar na área da sua vida, seja na área financeira, sentimental ou ministerial, e você vai dizer: haja luz, haja restauração, haja vida, haja poder de Deus. É isso. A palavra está entrando no seu coração? Aleluia. O diabo está morrendo de medo de você estar ouvindo essas coisas. Então, presta atenção. Essa palavra na terça-feira vai estar no YouTube. Ouça ela várias vezes. Amém, Jesus? Então vamos lá. Tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já se fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos lá. No dia seguinte, depois de sair de Betânia, teve fome. Jesus teve, porque Jesus é 100% homem, 100% Deus. Diga: Jesus
é 100% homem e 100% Deus. Pensa num camarada tão lindo como é Jesus. Quando nós estivermos com Ele face a face, o homem Deus, o Deus homem, vai ser uma visão e um relacionamento extraordinário. Aleluia. Então vamos lá. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas. Diga assim, senão folhas. Senão folhas. Porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vamos parar até aqui. Então Jesus, ele viu uma figueira. E ela tinha folhas. Eu não sei se você sabe, a figueira no inverno ela perde todas as folhas. E quando chega na primavera, as folhas voltam. Depois que as folhas voltam, 6 semanas depois que as folhas voltam, os figos começam a aparecer. E Jesus foi lá para ver se achava algum figo. E não achou. E ele amaldiçoou a figueira. Existem alguns teólogos liberais que dizem que Jesus foi injusto. Porque realmente, né? Depois que as folhas aparecem na árvore, os figos aparecerão 6 semanas depois. Então, alguns teólogos liberais, os teólogos liberais são aqueles que estudam a Bíblia para combater o próprio Deus, não é? Ah, Jesus foi injusto, mas é que eles não estudam direito. Quem já viu falar em fruto temporão, né? Então, qualquer um que entende de figueira, principalmente os árabes, sabe que quando as folhas aparecem, existem uns pré-figos e eles são doces. Geralmente os fazendeiros, aqueles que cultivam as figueiras, é que se aproveitam desses figos, que são poucos, mas eles aparecem. São os primeiros frutos, eles são muito doces, eles são mais doces que os figos que vêm depois. E Jesus foi procurar o quê? Esse fruto temporão, esses primeiros frutos. E ele chegou na árvore e não encontrou nada. Mas é claro que há uma simbologia aí. A árvore representa a nação de Israel, né? A figueira. Mas então Jesus amaldiçoou a nação? De maneira nenhuma. O povo de Deus, ele é abençoado, amém? Mas o que representa as folhas sem o fruto? Justiça própria. Diga assim, essa figueira, sem os primeiros frutos, representa a justiça própria. E a justiça própria é a maior inimiga da sua fé. Porque quando você tem justiça própria, você se torna um religioso. Mas por que a figueira com folhas, sem frutos, representa? Quando Adão pecou, diz lá em Gênesis 3, que se abriram os seus olhos. Então ele percebeu o seu pecado. E o que ele fez? Se cobriu com folhas de figueira. Quando Adão e Eva se cobriram com folhas de figueira, o que eles tentaram? Tentaram encobrir o seu pecado com suas próprias forças, usando de justiça própria. Tanto é que eles só conseguiram cobrir o quê? Os lombos, da cintura para baixo. Porque tudo que o homem faz, diga assim, tudo que o homem faz pela sua força é incompleto. Não tem cobertura. Não funciona. Se torna peso. Aí Deus, o que fez? Olhou aquela justiça própria, providenciou o quê? A justiça de Cristo na vida de Adão e Eva. Como é que o Senhor providenciou a justiça de Cristo?
Se você ler lá, você vai ver que ele vestiu Adão e Eva de pele de animal, ou seja, ele matou um animal, devia ser uma ovelha, qualquer coisa assim. Ele matou um animal, o próprio Deus derramou o sangue daquele animal, já apontando para o sangue do sacrifício eterno de Jesus Cristo, e vestiu o homem como túnica, ou seja, completamente. Diga, poderoso isso, amém? Então veja bem, quando Jesus amaldiçoou essa figueira, ele está amaldiçoando toda a justiça própria, porque a justiça própria não produz frutos. A religiosidade não produz frutos. Diga assim, eu só dou fruto se eu estiver enxertado na videira. Quem é a videira? Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A videira é o Senhor Jesus e os seus ramos produzem frutos. Os ramos dependem do quê? Da videira. Diga assim, eu estou enxertado. Então aqueles que estão enxertados em Cristo, pela fé, produzem muitos frutos. Amém, Jesus? Então ele fez o quê? Ele, enxergando ali a religiosidade e a justiça própria, porque ele não achou frutos, e não ia achar, aquela figueira no caso, não ia dar fruto depois de 6 semanas, porque só a árvore que tem os frutos temporão, que fala, né? Ou os pré-figos é que daria fruto depois, aquela árvore não daria. Então ele amaldiçoou. Presta atenção, mas coisa doida, Jesus falar para uma árvore, olha, ele falou com a árvore, eu te amaldiçoo, de ti ninguém comerá mais fruto. Pode falar assim? Pode. Você pode falar para os demônios, sai da minha vida. Você pode falar para o câncer, sai do meu corpo. Eu te ordeno, eu te amaldiçoo. Eu declaro que as suas raízes vão secar. Câncer maldito, sai de mim. Você pode dar ordem. O Senhor Jesus deu ordem aos ventos, ao mar, à tempestade. Você pode dar ordem à tempestade que muitas vezes chega na sua vida. Você pode falar, se aquiete, confusão. E a confusão vai se aquietar. Se aquiete, confusão no meu casamento, e a confusão vai se aquietar. Se aquiete, confusão com os meus filhos, e a confusão vai se aquietar. Diga glória a Deus. Oh, poderoso Senhor. Então veja bem, verso 20. Porque depois que Jesus amaldiçoou a figueira, ele foi para o templo, né? Se você ler ali todo o contexto, foi para o templo e ali expulsou os cambistas. Aí à tarde, os seus discípulos voltaram, passaram pela figueira e a figueira estava normalzinha. Ainda não tinha acontecido nada com a figueira, ele não amaldiçoou. Mas à tarde, ele amaldiçoou de manhã. À tarde, a figueira estava normal. Diga assim, alguns dos meus problemas parece que não se resolveram. Mas fala para o seu irmão, continua declarando. Continua falando. Eu tinha uma dor, irmãos. Eu já fui curado de muita coisa, mas ultimamente eu estava com uma dor muito forte. Estava muito estranha. Muito estranha. Era algo, assim, eu não fui no médico nem nada, mas eu percebi que era grave. Era uma dor muito estranha. Eu comecei a falar, em nome do Senhor Jesus, eu não sei o que é, eu não quero nem saber. Eu só sei que você não vai ficar aí. Sai de mim, vai pro mar. Vai pra lá, Moreira, vai pra lá, monte, erga-te daqui. Falei uma vez, falei 2 vezes. Acho que eu falei uns 3 meses. Não tem mais nada. Mas precisou um tempo. Amém, Jesus? Jesus falou para a figueira de manhã. À tarde ela continuava lá, aparentemente viva, mas lá as raízes o Senhor já estava trabalhando. Eu quero dizer para você que às vezes você vai declarar sobre um câncer, uma doença, aparentemente os sintomas vão continuar, mas o Senhor está trabalhando na raiz. O Senhor está trabalhando na raiz desse problema, dessa doença, dessa confusão, dessa crise financeira. O Senhor está trabalhando na raiz. Então não deixe de declarar. Amém, Jesus? Oh Deus. Então veja bem. Agora, então ele falou de manhã, à tarde eles passaram lá. E agora de manhã, no outro dia,
Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Diga glória a Deus. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoastes. Olha o que Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em... Na verdade, é que quem traduziu a Bíblia não traduziu de uma forma correta. Jesus, no original, está dizendo: tem a fé de Deus. Tem a fé de Deus. E você tem a fé de Deus, amém? Então Jesus diz: tem a fé de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Deixa eu ensinar algo que Jesus quis passar para eles e pelo Espírito ele está passando para você. Sabe qual é o teu problema muitas vezes? Que você fica falando do monte para Deus. Ai, Senhor, esse problema do meu casamento. Ai, Senhor, essa doença que está no meu corpo. Ai, Senhor, essa aflição que eu passo também. Para de falar do monte para Deus. Fala para o monte. Conversa com o monte. É isso que o Senhor está ensinando. Ele já te deu o espírito de fé. Você fica choramingando para Deus. Na verdade você não está orando, você está murmurando. O que Jesus está falando? Em verdade vos digo, qualquer que disser ao Pai, é isso que está falando? Está dizendo que disser o quê? Ao monte. Que Deus falou para Moisés para abrir o mar? Por que clamas a mim? Era para ele abrir o mar, não tinha que clamar a Deus. Põe o seu cajado aí, faz o serviço que você tem que fazer. Está me dizendo? Está me entendendo? Fala para o seu irmão: para de choramingar do monte para Deus. Fala para o monte erguer e se lançar no mar. É isso que é fé. Você está perdendo tempo em choramingando com Deus. Deus fala assim: mas está falando o que comigo, Rafaela? Já fiz tudo, já morri na cruz. Que sei mais o que eu faço? Quer que eu morra de novo? Até morreria, mas não dá para morrer de novo. Eu já morri, já ressuscitei. Agora fala para esse monte se erguer em meu nome. Está me entendendo? Fala para esse monte se erguer em nome de Jesus. Fala para essa doença sair da sua vida. Dá uma ordem para essa situação. Por isso que Deus te instituiu como rei e sacerdote. Qual é a função do rei? É fazer as coisas? A função do rei é choramingar? Ai, o rei fica choramingando. Ai, faz isso para mim. O rei dá ordem. O rei fala. E a coisa no reino acontece. O Senhor está levantando uma nação de reis e sacerdotes. Por que ele diz que ele é o rei dos? Ele é o rei de quem? Nem rei tem mais nesse mundo, agora é tudo presidente. Só tem a rainha lá da Inglaterra. Ele é o rei dos reis. Quem é os reis? Vocês. Ele é o rei dos reis. O diabo está morrendo de medo agora que você está ouvindo essas coisas. E tudo isso foi por conta da cruz. Deixa eu falar algo que eu também não ia falar. A maior frustração do diabo é porque ele arquitetou um plano. Ele foi usado por Deus, coitadinho. Quando Jesus estava na cruz, teve um momento que houve trevas. Era a luz do dia ainda, mas houve trevas. Por quê? Porque todos os demônios, acredite nisso, todos os demônios que existem naquele momento estavam ali, no Calvário. Foi uma reunião tenebrosa. Ali o sol se escureceu, porque o diabo pensou que estava triunfando sobre Jesus. Estamos matando o Filho de Deus.
Deus. Foi algo terrível. Por isso que Jesus ali na cruz, ele falou: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Porque foi um momento terrível para ele. Porque o inferno todo se levantou contra ele. Machás. E aí ele morreu. Qual foi o espanto de Satanás? Morreu um filho e nasceu milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de filhos de Deus. Morreu um rei e pareceu um reino de milhares e milhares de reis. Essa é a maior frustração do diabo. Ele tinha problema com um filho de Deus, com um rei. Agora ele tem problema com um monte. E ele não quer que você ouça essas coisas que você está ouvindo hoje aqui. Aleluia. Fala para o seu irmão: para de choramingar. Do monte para Deus. Fala para o monte. Dê ordem para o monte. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim: se eu crer certo, as coisas acontecem. O nosso maior problema da igreja é crer errado. Está cheio de gente crendo errado e as coisas não acontecem. Mas aqui nessa igreja você vai aprender a crer corretamente. Dá uma sandelés. Então vamos lá. Isso aqui é importante. Ainda falando um pouco do diabo, não gosto de falar muito dele não, porque eu não dou muito ibope pro diabo não. Mas tem coisas que ele faz, não precisa saber. Porque o diabo é um derrotado, amém? É um derrotado desesperado. Está desesperado ele, porque o fim dele está próximo. E agora que você está ouvindo a palavra da graça, o fim dele chegou mais próximo ainda. Oh, minha chance. Então veja bem, o diabo, ele, entendendo, porque o diabo ele tem mais de 10 mil anos de idade, né? Tem até uma música: eu nasci há 10 mil anos atrás e vivi, né? Essa é a música do capeta, essa daí, não é verdade? Ele que nasceu há mais de 10 mil anos atrás e conhece muita coisa. Ele conhece mesmo, ele conhece a Bíblia de capa a capa, conhece tudo. Então ele sabe que a tua boca tem poder. Ele sabe que aquilo que você fala influencia a doença, influencia a salvação de outras pessoas. Ele sabe que tem poder. Então o que ele fez para anular a tua fé? Ele criou um vocabulário no mundo de morte. Até no meu grupo da célula lá teve um vocabulário de morte, eu já corrigi na hora. Assim, é inconsciente, não vou caguetar quem é. Mas o grupo todo sabe. Só nós da célula. Aleluia. Então veja bem. Ele criou um vocabulário de morte. Até em coisas simples. Que nem você fala: ai, estou morrendo de vontade de comer o bolo de chocolate. Quem já falou estou morrendo de vontade? Se você morrer, você não vai comer, filho. Isso é vocabulário do inferno. Então é um linguajar de morte. Isso foi o diabo que colocou. O que você tem que falar? Eu estou vivendo de vontade de comer um bolo de chocolate. É isso que você tem que falar. Morrendo não. Não é verdade. É sutil o negócio. Aí você pega o ônibus, o trem ou o carro, o trânsito. Estou cansado. Essa palavra "tô cansado" não sai da boca das pessoas. E o que ela vai ficar? Cansada, exausta, porque é um vocabulário de morte. Outro vocabulário, no meu não existe. Estou ficando velho para isso. Eu não falo isso. Não falo. Ainda mais com 50 anos, não falo. Né? A pessoa: estou velho para essas coisas. Eu estou novo. Eu vou fazer mais. Amém, Jesus? Que nem agora eu comecei a igreja do zero. O diabo foi na minha vida. Começou agora de novo. Com 50. Você acha que vai chegar onde? Eu falei: vou chegar mais longe que nunca cheguei na minha vida.
Porque não depende da minha idade, não depende, depende de Deus. Se Deus quiser crescer isso aqui em um ano, fazer uma igreja enorme, Ele faz. Ele faz. Então, esse vocabulário, estou ficando velho, estou velho para isso. Deus, olha uma coisa que até pastor fala: Deus colheu uma flor para o seu jardim quando morre criança. Se Deus quisesse o jardim, Ele mesmo fazia. Ele cria a flor, irmão. Não precisa colher, não. Morte de criança é algo que a gente tem que estar atento. A palavra da cura está na nossa boca. Amém, Jesus? Então nós temos que declarar o quê? Cura, restauração. Agora, então fala logo, ó, não tive fé suficiente para o milagre acontecer. Agora não fica justificando, Deus colheu uma flor para o seu jardim, que Ele não está precisando de matar criança para jardim nenhum. Nós precisamos ter fé para ressuscitar os mortos, para curar os enfermos. Nós precisamos enxergar. Estamos com pouca fé e as coisas não estão acontecendo. É isso. E quando você reconhece essa fraqueza, o que Deus começa a operar na sua fraqueza? E os milagres começam o quê? A acontecer. Amém, Jesus? Uma coisa que brasileiro é louco, e eu não penso nisso: aposentadoria. Para, irmãos. Se aposenta, já morre. Se você quiser pensar no benefício do INSS para ter um pouquinho mais de dinheiro, você pode até pensar nele, mas não pense em aposentar. Eu não vou parar de trabalhar nunca. Amém, Jesus? Oh, isso é pensamento. Quando você fala assim, aposentei, as suas células todas começam a aposentar também. Tudo aposenta em você. Principalmente aquilo, nos homens. Aposenta. Fala, eu não vou aposentar. Você pode receber, você pode o dinheiro do INSS, fala, recebe, o dinheiro é bom, mas não aposente. Essa palavra aposentadoria não existe. Jesus disse, meu pai trabalha, eu trabalho, nós trabalhamos até agora. Amém, Jesus? Aleluia. Isso é vocabulário do inferno. Nós precisamos tirar isso. Por isso que a palavra de Deus tem que entrar na nossa mente, renovar a nossa mente, renova a nossa mente e renova o nosso linguajar. Ninguém mais vai falar que está morrendo de vontade de comer bolo aqui. Amém? Diga assim, eu estou vivendo de vontade de comer bolo. Amém, Jesus? Aleluia. Parece, irmãos, que é uma brincadeira, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem muita gente que fala, chegou o teu dia, não tem o que fazer. Como que não? Deus não prolongou os dias de Ezequias, quando ele clamou? Deu mais 15 anos para ele? Que chegou o teu dia? Chegou não, Senhor, quer ficar mais. Amém? Chegou não. Eu esqueci o nome de um dos grandes homens de Deus da atualidade. A mulher dele morreu, ele foi lá e ressuscitou a mulher dele. Só que a mulher dele falou assim, não, amor, deixa eu de volta, que agora eu vi Jesus, eu quero ir. Aí ele deixou. É sério, isso é verídico. Mas ele ressuscitou ela. Ele fez certo? Fez. Mas ela já tinha visto a glória, falou, não, deixa eu ir. Aí devolveu o espírito dela. Ele teve o poder para trazer e teve o poder para liberar novamente. Isso é muita fé, irmãos. É muita fé. Não estou falando de Josué, não. Estou falando de 1880, um negócio assim. Uma coisa recente. Eu esqueci o nome dele. Próximo culto eu trago o nome desse homem de Deus. Poderoso. Diga assim, o mesmo espírito de fé que tinha em Pedro, Paulo, Davi, existe em mim. Usa ele, irmãos. Canás. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você. Oh, Deus. Que hora que é, irmãos? 8. Hoje nós vamos prolongar só um pouquinho. Porque você precisa aprender isso. Só uns 10 minutinhos. Tá bom? Vamos lá. Próximo versículo. Tá, antes de você entender esse versículo aqui, quem tem problema assim com... A maioria dos crentes tem problema com a santidade, não é verdade? Tem problema com o pecado, a maioria dos crentes.
Eu quero dizer para você, enquanto você tentar parar de pecar, você vai ter problema com o pecado. Porque a santidade não é performance. Então muitas vezes você tem problema com mau pensamento. Aí você esforça, eu não posso pensar isso, não posso pensar. Quanto mais você esforça para não pensar, mais você pensa. Amém? Então veja bem, quanto mais você tenta, diga assim, quanto mais eu faço, mais o diabo ganha. Quanto mais eu falo, mais eu ganho em Cristo. Então a vitória não está em se esforçar, a vitória está em falar. Falar o quê? Aquilo que você quer que aconteça. Amém, Jesus? Quem quer ter um coração puro aqui? Levanta. Eu quero ter um coração puro. Eu quero ter um coração santo. Então vamos ver. Veja bem, antes de ler aqui, Pedro, ele foi o primeiro a abrir o evangelho aos judeus, e também ele foi o primeiro a abrir o evangelho aos gentios, o apóstolo Pedro. E ele foi encaminhado por Deus à casa de Cornélio, que era um centurião romano. E ali ele pregou o evangelho, né? E tanto Cornélio, que era italiano, e a sua casa, todos eles se converteram ao Senhor Jesus. Passou-se 5 anos, a igreja em Jerusalém já estava estabelecida. Tiago, o irmão de Jesus, era o pastor dessa igreja, devia ter aproximadamente 100 mil crentes ali, todos judeus convertidos. E eles estavam ainda assim em dúvida se realmente Jesus Cristo havia morrido só para os judeus, ou se Jesus Cristo tinha morrido para os gentios. Como Pedro teve essa experiência, chamaram Pedro para uma reunião de presbitério, que nem as reuniões que nós fazemos aqui com a liderança. E aí começaram: olha, Pedro, explica esse negócio aí, que a gente está em dúvida ainda. Jesus morreu para os gentios? Jesus morreu só para os judeus? Explica para nós. Aí Pedro, na reunião, ele fala. E havendo grande discussão o quê? Nessa reunião de presbitério, da liderança da igreja de Jerusalém. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como nós. Ele explicando ali para a igreja de Jerusalém. E não fez distinção alguma entre eles e nós. Olha, isso que é poderoso. Purificando seus corações pela... Como é que os corações são purificados? Pela fé. Abre rapidinho aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Olha só. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. A sua santificação não está na sua performance. A sua santificação, a sua redenção, a sua sabedoria e a sua justiça, nós estamos falando de santificação, está onde? Em Cristo. É pela fé. Então você tem que fazer o quê? Quando a tentação vem, ou quando as práticas pecaminosas começam a surgir na sua vida, você diz: eu sou santo porque Ele me fez santo. Eu sou justiça de Cristo. Eu sou filho de Deus. O que vai acontecer é que nem a doença. A doença vai falando, ela vai sumindo. Os hábitos pecaminosos, conforme você vai confessando aquilo que você é em Cristo, ele vai sumindo da sua vida. Amém, Jesus? Mas se você ficar lutando contra eles pela sua força, não vai adiantar. Então, se alguém perguntar: como que você é santo? Alguns que estão presos na lei vão falar: eu sou santo porque eu parei de assistir televisão, eu parei de ver Netflix, não mexo mais no WhatsApp, e não passeio mais com a minha esposa, sexo com ela é pouquinho agora, para não, né? Para ficar em santidade. Você morreu, filho. Você está morto. Amém, Jesus? Só não te enterraram ainda. Então como que é a santidade? Irmãos, deixa eu falar algo para você.
o maior nível de santidade que um crente pode ter é a fé. É a fé. Diga assim, a fé é o maior nível de santidade que um cristão pode ter. Porque ela que vai trazer esse coração puro. Pedro falou, e os seus corações foram purificados pela fé. Fé em quem? No Filho de Deus. Oh, aleluia. Quando o pecado bater na sua porta, você vai falar, sou justiça de Cristo. Você está lá na internet vendo pornografia, não consegue sair de lá. Mesmo não conseguindo, você vai falar, eu sou filho de Deus, eu sou justiça de Cristo. Isso não faz parte de mim. Eu sou santo como mulher santa. Daqui a pouco você começa a falar em línguas e desliga aquela porcaria. É assim. Amém, Jesus? Porque o Espírito Santo, diga assim, a minha transformação não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Amém, Jesus? Oh, Deus. Tem mais algum versículo? Mas antes de ler esse versículo, deixa eu falar algo que é muito importante e eu finalizo com esse versículo aqui. Ora sudecas. Irmãos, há um ensinamento muito errado, e eu quero que você despreze esse ensinamento, que ele está na grande maioria das igrejas. Não por culpa da igreja, do pastor, porque falta entendimento, falta revelação. Por isso a nossa igreja é que revelação da graça. Muitos falam assim, olha, não adianta crer e falar. Você tem que fazer algo que chama ação correspondente. Então não adianta você só crer e falar, você tem que ter uma ação correspondente. Estou falando que essa ação correspondente anula a sua fé. Ela é obra. O que é a ação correspondente? Por exemplo, ó, quem sofre com diabetes. Eu nunca vou falar para quem sofre diabetes que tem que tomar insulina. É, né? Então ele está tomando insulina. Eu não posso falar para essa pessoa, olha, você vai ser curado se você crer, confessar e jogar fora as insulinas. Eu vou matar o homem. Porque às vezes a sua fé é como um grão de mostarda. E a sua fé ela vai ter que ser praticada dia a dia, falando, crendo, declarando. Então veja bem, foi para Amanda, Deus me tocou, ela vai ser curada de rinite, asma. Mas eu falei para ela, não joga a bombinha, creia e fale. Creia e fale. Daqui a pouco ela não vai, ela não vai precisar da bombinha, ela não vai precisar. Eu não vou falar para ela jogar. Mesma coisa, a pessoa com diabetes, ela está tomando insulina, olha, creia e fale. Daqui a pouco os sintomas da diabetes vão embora, ela não vai mais precisar do quê? Da insulina. Isso é gradativo ou instantâneo. Mas se a pessoa tem que jogar a insulina fora, isso significa que ela está fazendo algo. Aí Deus não opera. É Ele, diga assim, é Ele que faz. Completamente. Não depende de nós. Diga assim, a minha parte é crer e falar. Esperar o resultado acontecer. Irmãos, vamos ver. Se tem que fazer alguma coisa, vamos ver Deus. Quando Deus falou, haja luz, Ele usou fé, não usou? Diga assim, Deus é um Deus de fé. Ele falou, haja luz. Depois Ele desceu lá do céu e começou a jogar fio e tomada para que a luz viesse. Não. O que Deus fez depois que Ele falou, haja luz? Nada. A nossa fé é fé de Deus. Por que você quer fazer alguma coisa? Se Deus falou, haja seres viventes no mar, e a baleia, tubarão, peixe-espada, tudo começou a aparecer. Ele não foi lá, ele falou, haja seres viventes no mar, e depois ficou chacoalhando na água, ficou? Não, ele só creu e falou. Então a mesma fé é o mesmo modus operandi de Deus, é o mesmo modus operandi que você deve fazer. Falar e crer. Crer e falar. Não coloque uma vírgula depois da fé. Olha, você tem que crer, falar e fazer outra coisa. Já estragou a sua fé. Fala para o seu irmão, não coloque uma vírgula
depois da sua fé. Tudo que Deus precisou para edificar as galáxias foi: Deus creu e falou. Tudo que você precisa para as coisas acontecerem na sua vida é crer e falar. Amém, Jesus? Para finalizar, vocês estão com pressa de ir embora? Quem está com pressa de ir embora, levanta a mão. Ninguém vai levantar aqui agora, né? É o último, amém? Lá não está bom, nós acabava 8h30, não acabava? 8h30, 20 para as 9, 9 horas, 9h10. Presta atenção, irmãos. Quem já viu falar em fé fervorosa? Oração fervorosa. O que é oração fervorosa? Vamos ver. Olha só. Lá em Tiago 5,17 diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor, para que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. Então ele orou com fervor. Vamos buscar a oração de Elias, que diz que ele orou com... O que você pensa que é oração fervorosa? Antigamente eu pensava, olha, oração fervorosa, 2 horas aí de joelho e chorando. Eu achava que era isso. Não é. Você pode fazer isso, é muito bom. Mas oração fervorosa, olha só a oração fervorosa de Elias. 1 Reis 17:1. Porque a única passagem que fala da oração dele nem foi uma oração. Então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Isso é que Deus chama de oração fervorosa. Então você pode fazer uma oração fervorosa dentro de um trem, dentro do Uber. Poucas palavras com fé é uma oração fervorosa. Amém, Jesus? Oh, declemachas. Gostaria que a equipe de louvor viesse aqui. Amará sandereço de palabash. Do som dos chamandequias. Gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Teremos socandash. Oh, mandecarras. Para amarecendere berebes. Tende a fé de Deus. Anes. Hamalash anderes moços. Irmãos, quem já viu falar que Deus fez o homem alma vivente? Quem já viu? Quem leu na Bíblia que o homem foi feito alma? Levanta sua mão, você que já ouviu alma vivente. Quer dizer, quem traduziu também errado. Lá no hebraico está dizendo que o homem se tornou um espírito falante. Diga assim: eu sou um espírito falante. Você é rei e sacerdote. Manessas. Jesus andou na terra como um rei. E qual foi a característica de Jesus? Ele falou para os cegos enxergarem e eles enxergaram. Ele deu uma ordem para os leprosos serem curados e eles foram curados. Ele falou para o mar se aquietar e as ondas e elas se aquietaram. Ele chamou os mortos para fora para que ressuscitarem e tivessem vida. Porque ele andou como rei. E a palavra de Deus diz que você é rei e sacerdote. Você vai ter a oportunidade de começar aqui agora a declarar coisas na sua vida. Você vai falar. O que é que você quer? Você vai falar aqui agora. Crie, por isso falei. Você precisa de restauração no seu casamento? Eu não vou orar por você. Você vai declarar. Você precisa de restauração financeira? Eu não vou orar por você. Você vai declarar a restauração financeira na sua vida. Você precisa de libertação do pecado? Você vai dizer: eu sou filho de Deus, eu sou santo, a santidade está nele. Você vai abrir a sua boca aqui agora, você vai aprender.
Começa a declarar agora. Começa a abrir a sua boca. Eu não sei qual é o monte, mas esse monte vai se erguer agora. Começa a dizer em nome do Senhor Jesus: doença, doença, sai da minha vida, sai do meu corpo. Caroço, sai do meu corpo e se lança no mar. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas o Senhor te deu um espírito de fé. Abarás, começa a declarar. Agora você não vai cantar não, você vai declarar. É o seu casamento? Declare. Declare restauração de Deus no seu casamento, no seu ministério, na sua vida espiritual. Começa a declarar agora. Começa a declarar. Abre a sua boca, profeta de Deus. Abre a sua boca. Faça uma oração fervorosa agora. Faça uma oração fervorosa agora. Declare a sua vitória. Amacessa marabachás. Chossa morema de massas. Abarece. Chamanamaches. Chabarces. Toles. 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 Toles, Camachá. Toles. Abra a sua boca e declara. Machê. Fala pro monte. Faça como Davi. Ainda hoje, gigante, ainda hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Ainda hoje, gigante. Faça como Josué. Grite e as muralhas vão cair. As muralhas vão cair. As muralhas vão cair. A vitória é tua. A vitória é tua. Fala, ei. Falei, grite. Machês, Balacebachas, Sola Machás, Malabas, Mache Palaparas. Fale, 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 declara. Diga assim: Senhor Jesus, aleluia. O Senhor estava nu na cruz para que eu fosse vestido de glória e honra. Aleluia, irmãos. Presta atenção, deixa eu dar um testemunho aqui. Acho que domingo passado estava eu e minha esposa, ainda faltava algumas horas para a gente vir para cá, umas 2 horas, e ela teve do nada. Para mim foi um ataque do inferno. Os ombros dela veio umas dores atrozes assim. Ela não conseguia se mexer. Ela não conseguia se mexer. E eu orei e nada aconteceu. E eu orei de novo e nada aconteceu. E eu fiz massagem e nada aconteceu. E aí eu falei: Senhor, os seus braços estavam esticados naquela cruz. E o Senhor sofreu dores atrozes para que ela não sentisse. Quando eu falei isso, a dor começou a ir embora. A dor começou a sumir e ela ficou curada. Não sabe, até hoje eu não sei porquê. Foi algo muito forte, uma dor muito forte, não sabe porquê. Mas quando eu falei, os seus braços doeu e foram machucados para que o dela não tivesse dor. Então veja bem, irmãos, tudo que Jesus Cristo fez na cruz é para que você fosse abençoado. Amém? Então você, culto, domingo passado aqui, muitas pessoas foram curadas, não é verdade? Muitas pessoas foram curadas. Cleo, até esqueci de dar o testemunho, agora está no seu tempo. Muitas pessoas foram curadas aqui.
Eu quero dizer que você alcançou sua bênção, amém? Quem já percebeu que algo aconteceu na vida, levanta a sua mão. Amém. Quero que você se assente um minutinho. Oh, Sandiriches. Domingo que vem, o culto vai ser às 9h30 da manhã. Domingo que vem, tá? Vai ter um café da manhã para você aqui, ó. Você não vai pagar nada, tá bom? Então, chega aqui 9h30, tá? Diga assim, 9h30 da manhã, eu estarei aqui. Então nós vamos ter o café da manhã, nós vamos servir a Santa Ceia também. Então é ceia, importante você tomar ceia. A ceia é poder de Deus para a sua vida. Tá bom? Aleluia. É isso aí, dona Davina. Mãe do Ismael. Que linda que ela é. Falei que a senhora é linda. Amém? Oh Deus poderoso. Irmãos, eu sei o que Deus tem para mim. Uma das visões que eu recebi é o que eu vou ministrar olhando assim, ó. Eu vou olhar assim, dessa forma. Vai ser muita gente, amém? E você é a semente que o Senhor me deu. Levante as suas mãos. Semente do Senhor. Deus vai usar a sua vida. Deus vai prosperar você. Tem corações aqui que estão fervendo e você não tem condições. Peça para Deus pela fé. Ele vai dar condições para você. Ele vai abrir porta. Você vai receber dinheiro inesperado. Vai receber promoção. Vai começar a trabalhar em empresa que você nem pensou. Amém? Pai de amor, eu abençoo teus filhos e declaro que nós vamos andar pela fé. A fé de Deus, a tua fé, nós vamos conquistar todas as coisas. Porque a tua palavra diz que tudo é nosso e nós somos teu. Diga assim, tudo é meu e eu sou de Deus. Tudo é seu, querido. O Senhor está depositando na sua vida. O Senhor está depositando prosperidade. E com essa prosperidade, você vai abençoar o reino de Deus. Amém? Essa semana é uma semana de vitória. A doença não vai prevalecer sobre o seu corpo. Não vai prevalecer sobre a sua casa. A tristeza não vai permear a sua alma e o seu coração. Você é uma pessoa alegre em Deus. Diga assim, crie, por isso falei. Você vai falar muito essa semana, amém? Espírito falante. Aleluia. Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Amém.